Foi nessa região, há mais de 200 anos, que um grupo de pessoas esquecidas pela sociedade colonial, ainda marcada pela escravização, fundou a comunidade chamada Paraíso Terreal. Sob a imensa formação rochosa da Pedra do Rodeador, sertanejos atraídos pela promessa de justiça social e pela crença no retorno de Dom Sebastião, começaram a construir suas vidas, movidas pela esperança de um futuro melhor. A comunidade começou a surgir após a chegada de Silvestre José dos Santos, um ex-desertor de milícias da região de Alagoas. Junto com parte de sua família, ele escolheu uma localidade aos pés da Pedra do Rodeador, onde fez um acordo para o uso da terra com o sesmeiro João Francisco da Silva. Com o tempo, Silvestre não pagava mais pelo arrendamento da terra. Afirmava que eram terras sem dono. A imponente Pedra do Rodeador era o centro espiritual e simbólico do Paraíso Terreal. Ali, a comunidade cresceu ao redor de um oratório, que servia como capela. Os sertanejos se reuniam guiados pelas palavras de Silvestre, que ficou conhecido como Mestre Quiô. Ele pregava a volta encantada de Dom Sebastião. Dizia que ele sairia de uma fenda nessa pedra, liderando um exército poderoso. A sua volta iria inaugurar um tempo em que quem tinha fome não ia ter mais. Quem havia sido injustiçado ia ser recompensado. Quem não tinha onde plantar ia ganhar terras para trabalhar, plantar, colher, se alimentar, ser feliz. O sebastianismo atravessou o Atlântico junto com os colonizadores portugueses e encontrou no Brasil um solo fértil para se desenvolver. Nas comunidades mais isoladas, como o sertão nordestino, a crença foi adaptada à realidade local, ganhando características próprias. No Brasil colonial, marcado pela desigualdade social, pela escravização e pela exploração colonial, o mito de Dom Sebastião passou a simbolizar a esperança de um mundo mais justo. A ideia de um rei redentor, que retornaria para corrigir as injustiças e redistribuir terras, ressoava profundamente entre os pobres e marginalizados. A vida no Paraíso Terreal era marcada pela simplicidade e pela colaboração. A agricultura era a base do sustento, com o cultivo de mandioca, feijão e outros alimentos. Homens, mulheres e crianças trabalhavam juntos, compartilhando responsabilidades e fortalecendo a comunidade. A fé guiava o cotidiano, com orações diárias e rituais no oratório. Às vezes, as louvações duravam 3 horas, rezavam de tudo. Todas as orações eram presididas por Silvestre. Na ocasião, a santa fazia revelações. Às vezes fico me perguntando, o que é que fez aquele povo acreditar na volta desse homem? E só encontro uma resposta para tudo isso: a fé. Porque a fé tem o poder de movimentar o ser humano. Até dá para entender eles, porque dentro do arraial eles se sentiam importantes. Tinha comida para eles, para os filhos, eles produziam. Era o verdadeiro paraíso terreal. E fora dele? Meu Deus do céu. Eram pobres coitados, excluídos pela coroa lusitana. Essa é a verdade. Silvestre e seu cunhado Manuel Gomes das Virgens incentivavam práticas militares logo após as orações. Isso não atraía apenas os crentes sebásticos, mas também uma boa parte da população do povoado. E a busca por novos membros era assim, no meio do mato mesmo, pelas ruas do povoado, pelas feiras. Onde tivesse uma alma viva, pronto. Se bem que quem não ia acreditar, né? Milagres, prodígios,
A vida já era dura demais. Mas o paraíso não era para todos. Era preciso pagar para ser admitido. Antes de ser aceito na comunidade, era preciso passar por um ritual. Primeiro se exigia que a pessoa candidata a ingressar no arraial se confessasse com um vigário ou capelão. Mas por essa região era difícil encontrar um padre disponível. O fiel então devia se confessar com os santos do oratório da própria comunidade. Era uma cerimônia muito bonita. 2 homens portando espadas desembainhadas escoltavam o iniciante até o altar do oratório, onde ele fazia sua confissão diante da Santa da Pedra ou de Bom Jesus da Lapa. O momento culminava com um juramento solene. O candidato prometia guardar segredo absoluto e dar a vida pela causa de nosso Senhor Jesus Cristo e do rei Dom Sebastião. Depois disso, o iniciante era levado a Silvestre, conhecido no arraial como o Procurador de Cristo. Ele afirmava conversar diretamente com os santos e, por meio deles, transmitia as penitências que os novos membros deveriam cumprir. Sob suas instruções, os moradores reforçavam a disciplina comunitária, sempre com a promessa de que seriam recompensados no dia que o encanto do rei fosse quebrado. Mas seria mesmo tudo parte de um plano divino? Ou a fé do povo era explorada para consolidar a autoridade de Silvestre?